Já esteve com a gente agora falando também, Daniel Teixeira, por favor, na sala de palmas. E para completar esse painel, eu quero chamar ele, que é o presidente do Instituto Carlos I da Áustria. O Instituto trabalha no combate ao marxismo cultural. Ele é pai da deputada Rita Matias. Ele até acho que vai fazer um curso para ensinar a gente a ter... a fazer filhos que se tornem deputados, é isso mesmo? Depois expliquem isso pra gente. Uma salva de palmas, Manuel Matias. Sejam todos muito bem-vindos. O tema aqui desse primeiro painel é... Peraí, onde é que eu coloquei? Eu perdi. Ficou lá na outra conversa. Agora eu abri aqui, já cheguei, já tá chegando, não tem pressa. Aqui, ó, o primeiro painel de hoje são ações para a defesa de valores cristãos. A gente tá tendo que encurtar tudo um pouquinho, né, pessoal? Então, a gente vai reservar 20 minutinhos para esse bate-papo aqui entre vocês. E vou pedir para, em 1 minuto e meio, 2 minutos, cada um de vocês, por ordem aqui, darem uma introdução sobre as ações políticas, ações não só políticas, né, mas na visão de vocês, o que vocês acham que o povo, nós, as pessoas ali atrás do seu smartphone, né, os professores, os pais de família, pais que às vezes têm que lutar pelo que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas, todos vocês devem viver algo parecido com isso. O que nós podemos fazer, quais as ações que nós podemos ter para a defesa dos nossos valores cristãos. Eu vou dar 1 minutinho e meio para cada um de vocês nessa ordem, e depois eu vou passar para uma rodada de perguntas até a gente completar esse tempo de 20 minutinhos. Pastor, então eu vi que, como o cabo já chegou até aqui, então vou ficar com esse livre para depois correr entre o pessoal, e vou passar a primeira palavra. Pastor Jonatas, fica à vontade. Gente, eu acho que o trabalho do cristão na esfera política, defesa dos valores, família, liberdade, fé, você tem que fazer um trabalho primeiro dentro da sua casa. Se você não discipular os seus filhos na fé cristã, a próxima geração ela vai desaparecer. Tá bom? 71% dos jovens na Inglaterra, entre 18 e 24 anos, dizem não ter nenhuma religião. E o resultado disso é porque há gerações aqui que cresceram sem nenhuma formação cristã. E eu acho que, em primeiro lugar, antes da gente ir para o campo de fora, né, no parlamento, na vida pública, tem que começar dentro de casa. Você com seus filhos, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Se isso não for uma realidade, como a Escritura diz, quando você se deitar, quando você se levantar, ao sentar para comer, no seu trabalho, no seu dia a dia, se aquilo não é uma realidade para você, isso também não será uma realidade na vida deles. Então, tem que começar dentro da sua casa. Segundo lugar, na sua igreja. Que igreja você frequenta? Quem é o teu pastor? O que o teu pastor prega? Quais as ideologias por detrás? Quais as influências por detrás? Às vezes você está numa igreja meio complicada. Procure então uma igreja séria, né? Tudo isso são questões fundamentais. E a terceira esfera, na vida pública, fazer o seu papel, contactar o MP, investigar, olhar os projetos de leis, às vezes ir para um protesto. Tudo isso é válido e importante. Essas 3 esferas é como eu vejo. Bom dia. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Quando me apresentou-me mal. Estou a brincar. Porque quando me apresento, eu pessoalmente, a primeira coisa que eu digo é que sou pai. E fui filho. E aquilo que eu quero deixar no mundo é aquilo que o meu pai me deu e a minha mãe me deu, que é a fé, o amor a Deus e ser um homem bom e temente a Deus. O meu pai era uma pessoa simples, já partiu, já está no céu, e tenho a certeza que ele está muito feliz quando vê a neta a defender
aquilo que ele me transmitiu a mim, que Deus, pátria, família e liberdade. E por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é não termos medo de ser pai. Os homens têm um papel muito importante, são o chefe da família, são o garante a segurança, mas em simultâneo também as mães não terem medo de ser mães e não quererem ser pai e não quererem ser outra coisa. São mães, têm um papel muito importante, por isso uma salva de palmas para as mães aqui presentes e para as senhoras. Obrigada. Depois, como disse aqui o reverendo, sermos bons crentes. Eu sou católico, o Daniel é evangélico, onde eu estou a tentar ser fiel à verdade. Depois, na esfera pessoal, na esfera social e neste caso na política, eu fui parar, sou assessor do Dr. André Ventura, desde o princípio, era presidente do Partido Portugal para a Vida e depois explicarei um bocadinho. E aquilo que eu nunca fiz, eu sou um dos fundadores do Partido Chega, o nosso partido fundou-se com o Partido Chega, foi quando estávamos a fazer a negociação dos dois partidos e com outras forças políticas, foi eu nunca negociei a verdade. Prometeram cargos, lugares, dinheiros, e a única coisa que eu disse, eu só faço uma coligação com o Dr. André Ventura se defendermos a família, a vida, a liberdade e a propriedade privada. Mas, acima de tudo, a vida. Se o partido não for capaz de dizer que a vida é um bem e não pode ser nunca posta em causa desde a concepção até à morte natural, eu não estou disponível para nada. E graças a isso, hoje, o Partido Chega tem 50 deputados. Porque naquele momento, e isso faz toda a diferença, de um partido ou de uma ação política, quem quer ganhar não pode negociar a verdade. Podemos até ter pequenas vitórias, mas a grande vitória, a vitória final, não será nossa se nós pactuarmos com a mentira. Por isso, não ter medo de dizer a verdade, mesmo que fiquemos isolados e fiquemos sozinhos. Essa coragem que há bocado o Daniel falava é fundamental. Nós somos somos soldados da verdade. E por isso podemos ter que pagar com o corpo, com a própria vida. Depois falarei, estava ali a ouvir o meu amigo Eduardo Bolsonaro, quando falou da perseguição. Eu também fui perseguido e também fui ameaçado quando, em Lisboa, depois também falarei um bocadinho, organizei e fui responsável pela manifestação de recepção ao Lula em frente à Assembleia da República. Nós, conservadores, organizámos e eu, pessoalmente, fui ameaçado, mas depois falarei um bocadinho sobre isso. Mas não tivemos medo e tivemos lá a dizer que o lugar de ladrão é na prisão. Por isso... esta coragem é muito importante, mas essa coragem não vem da nossa natureza, não vem. Se eu não estiver ligado e não tiver a força do alto, e se não pedir a Deus e não rezar e não estiver em comunhão, sou igual aos outros. Por isso, era isso que eu vos queria dizer neste minuto e meio. Peço desculpa se abusei. É o voz a dizer. Há um episódio que sempre me chamou muita atenção também, Josué, no capítulo 24, ele, na última aparição pública, pelo menos registada, em Siquém, ele diz o seguinte: ele anuncia aquilo que o povo de Israel, os grandes feitos que eles já haviam feito, relembra-os também das dificuldades que haviam enfrentado, mas ele termina a dizer o seguinte, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse eu acho que é um mote perfeito também para aquela que é a nossa missão. Só famílias fortes vão ser capazes de gerar uma nação forte. Só famílias que almejem e que apontem para a santidade vão ser capazes, de facto, de trazer esse legado do reino aqui para a terra também. Portanto, a nossa missão primordial, a nossa grande missão é, de facto,
ter famílias que sejam santas, que sejam fortes, para que posteriormente nós possamos também deixar um legado no lugar onde nós estamos. E isso é o primeiro ponto. E parece-me depois também um segundo e não menos importante é, cá está, como foi falado, com coragem, mas também com sabedoria, termos estratégias e criarmos estratégias para anunciar essa mesma verdade. Eu gosto de algo também que chama muito a atenção. Eu recentemente estive em Atenas e é muito engraçado quando nós visitamos algum lugar referenciado também pelas Escrituras e nós ficamos a imaginar como é que poderia ter sido aquela época. Paulo, eu gosto de descrever como um camaleão evangelístico. Ele tinha uma sagacidade, uma lucidez extraordinária. Ele, quando falava com um romano, apresentava-se de uma forma, mas se fosse com um judeu, apresentava-se quiçá de outra. Se fosse com um grego, também teria uma outra mensagem para apresentar. E isso parece-me que é algo que também deve ser importante para nós e é um princípio que nós devemos entender. Um jovem é diferente, não de um idoso, não vou, obviamente, insultar aqui ninguém, mas de alguém mais experiente. Da mesma forma, um brasileiro é diferente de um inglês. E parece-me que nós termos essa lucidez e entendermos não apenas o agregado intelectual que vai sendo gerado numa nação, aquilo que compõe este conceito que às vezes é tão difícil de definir, de cultura em si, é uma habilidade que nós como cristãos devemos ter. E portanto, claro, há muito mais a ser falado, mas parece-me que são pontos essenciais a ter em consideração. Está certo. Acho que não. Opa, vamos ver. Muito bem. Um botão chamado Pover que eu esqueci de subir. Pessoal, a gente já foram uns 10 minutinhos aqui do nosso painel. Eu vou passar para quem tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão. Eu vou pedir para você fazer a pergunta e, se possível, direcionar para algum deles, para que a gente tenha o maior dinamismo possível e a gente tente fazer pelo menos umas 2 ou 3 perguntinhas. Alguém já gostaria de começar direcionando alguma pergunta aqui relacionada a essa questão? Alguém aí? Posso? Eu tenho. Posso primeiro na Claro. ordem para... Não, pode ir. Primeiro as damas. Conservador. Eu estava esperando, mas... Bom dia, prazer enorme estar com vocês aqui. A pergunta é bem prática, porque eu acho que o que os conservadores, os cristãos, precisam fazer é agir. A gente sabe que a entrega ela é pessoal, mas a ação precisa, né, a gente fazer algumas coisinhas. Qual é a dica de vocês? Como é que começa? Para o povo aí que está querendo começar. Eu tive várias conversas hoje já, e tem gente acordada, mas não sabe por onde começa. Então, como é que vocês dizem? O que vocês falam sobre isso? Obrigada. Algum de vocês quer começar já? Por favor. Eu costumo dizer que temos que começar no metro quadrado. E às vezes estamos à espera começamos a imaginar, a fazer projetos e queremos, só vamos começar quando já tivermos tudo definido, tudo organizado, temos as ligações, os apoios todos, mas aí esquecemos do mais importante, é que pomos de lado a providência de Deus. Deus disse a Abraão, pega-no e parte. É isso que nós somos chamados a fazer. Cada um de vocês aqui, no seu coração, e seguindo a sua intuição, deixe-se levar por aquilo que o coração lhe diz. Tem os nossos contactos, tem contactos às redes sociais e porem-se à disposição. E, acima de tudo, o que é que eu sou chamado a fazer? Nem todos são chamados a ser políticos, nem todos são chamados a ser pastores, nem todos são chamados a ser pai, nem mãe, e nem todos são chamados a ser deputadas estaduais, como a Ana Campanhão, que tem essa vocação. E agradeço também a amizade e a forma carinhosa como me acolheu no Brasil, em Santa Catarina. Futura senadora. Amém. Presidenta. Amém. Não, como conservadora e presidenta. Amém. E por isso é isso. É não ter medo de avançar e não esperar. Obrigada. Alguém quer acrescentar? Não, muito mais. Apenas compartilhar aquilo que cá está, que foi a minha experiência pessoal. Eu e a minha esposa entendemos que havia algo a ser feito. Por exemplo, especialmente com a juventude cristã aqui na Europa, que muitas vezes acaba por não ter até uma definição de conceitos, acaba às vezes até por não falar sobre temas que são muito pertinentes. E portanto fomos por aí, por essa via,
e claro, eventualmente surgiram outras oportunidades. E eu acho que esse de facto deve ser também a nossa mentalidade, ou seja, perceber que Deus nos coloca em certos espaços e que nos concede determinadas oportunidades, abre portas, como nós costumamos até falar, e que se o faz é porque há algo por trás, há um intuito por trás. E nós como cristãos devemos estar acima de tudo atentos, entender que de facto a provisão, a graça é algo que provém do Senhor, mas que também a força e a fortaleza nos será dada por consequência. Eu e ela, nós começámos com esse pequeno projeto na Dinamarca, com 50 jovens. E éramos 3 países representados, ou seja, muito, muito pouco, mas era aquilo que nós podíamos à altura. E Deus foi provendo, e eu creio que esse de facto é o grande milagre. Você vai querer complementar ou posso passar para... Pode passar para o próximo. Tem uma próxima pergunta? Só... Tem uma lá no fundo também. Obrigado. Eu gostaria de perguntar como é que podemos combater o marxismo cultural, já que no Brasil nós somos carentes de um partido conservador, aqui na Inglaterra tem, mas quais são as armas filosóficas, já que o outro lado está tão preparado, e mesmo com a caída do muro, da queda da União Soviética, eles ainda, a caça aos cristãos, aos conservadores e à família ainda é muito alta, dominaram a mídia, a política. O que podemos fazer nós no sentido filosófico conceitual de termos nós um parâmetro também para podermos nos guiarmos filosoficamente? Gente, eu acho que tem um grande filósofo americano cristão, R.J. Rushdoony, e ele fala que uma das principais missões de combate que o cristão pode fazer a ideologias como o comunismo, por exemplo, é no campo prático. Não que o campo filosófico não seja importante, porém, a grande massa da sociedade não tem um interesse filosófico. A grande massa tem um interesse prático. E o que ele fala é o seguinte, que a grande missão dos cristãos hoje é reconstruir. Tudo que essas ideologias destruíram, como que nós podemos reconstruir, mas usando, é claro, as Escrituras, a palavra de Deus, como um padrão para isso. Você percebe que o maior inimigo do comunismo é o cristianismo. O que você via na União Soviética, o que você viu em outros países comunistas, era a perseguição total à fé cristã. Então eu acho que, como que a gente pode fazer esse enfrentamento hoje? Lembra o que eu tentei apresentar aqui na palestra, porque o tempo estava muito curto. Mas nós temos esferas de atuação. A esfera do indivíduo, da família e da igreja é uma e a do Estado é outra. De acordo com Romanos 13, a única responsabilidade que Deus dá para o Estado é o poder da espada, ou seja, a segurança civil. Imagine se o Estado cuidasse só da segurança pública e não interferisse mais nada na sua vida. Não seria um céu uma coisa dessa? Pois bem, é isso que Deus determinou em Romanos capítulo 13. Agora, a educação dos filhos, a assistência social, o cuidado da comunidade, tudo isso é algo que foi dado para a família e para a igreja. Se a igreja e as famílias reassumirem essas responsabilidades que foram negligenciadas e entregues na mão do Estado, nós já vamos estar fazendo um trabalho de transformação na mentalidade das pessoas. Porque ao invés de olharem para o Estado como salvação, elas vão começar a enxergar os canais que Deus estabeleceu, a família e a igreja, como um canal de bênção para elas. Então, por exemplo, você vê a negligência do Estado em qualquer lugar. Aonde você anda, você vai ver isso, né? A igreja não foi dada a responsabilidade da segurança pública. A gente não vai sair com armas na rua e resolver o problema. Mas nós temos aí o Estado negligenciando uma série de outras coisas. Então, como que nós, como cristãos, indivíduos, como famílias e como igrejas, podemos, então, reassumir essas responsabilidades que foram negligenciadas, né, na esfera da assistência social, na esfera da educação, que eu acho que é a principal questão que tem sido negligenciada. Você vê que na Inglaterra, principalmente, a ascensão das escolas públicas, ela tem uma conexão com a ascensão do humanismo e do darwinismo. Porque antes disso, quem que cuidava da educação era a família e a igreja. Eram os responsáveis.
E agora a igreja liberal, influenciada pelo marxismo cultural, entrega isso na mão do Estado. Obviamente o Estado vai se tornar salvador. O que a gente precisa é tomar de volta isso, assumir essas responsabilidades e fazer como tem que ser feito. Pelo menos é a minha visão. Obrigado. Crescer o movimento. Obrigado, pastor Jonas. Vou passar a última pergunta para o Pitoli. Só um minutinho, deixa eu levar o microfone lá. Obrigado, Paulo. Bom dia. Eu tenho comigo, e outro dia na rádio a gente fez uma fala nesse sentido, e eu ouvi uma frase que eu tenho plagiado muito, que diz o seguinte: se você quer mudar o mundo, volte para casa e ame a sua família. Né? Tem uma questão também que nós colocamos, e entendo na condição de pai que sou, eu tenho uma menina de 17, um menino de 12 anos, só tem duas coisas que nós podemos oferecer para os nossos filhos: amor e limite. Dentro dessa questão e dentro dessa condição, nós, na condição de pais, e o dado que o senhor trouxe com relação a 71% de jovens de 18 a 24 anos não terem uma religião, mostra que nós temos pais fracos. Exatamente. Nós temos pais fracos. Nós precisamos fortalecer os pais através das virtudes para que nós tenhamos filhos fortes. E nós precisamos também entender que nós, a partir da nossa percepção, devemos exigir, dentro da condição do limite que é imposto, um filho melhor. Se nós percebemos que eles estão entrando no caminho errado, nós não podemos dizer ele tem a liberdade de escolher. Eu tenho o dever de ser pai. E é isso que está faltando. Então, diante disso, a minha questão é como fortalecer os pais, porque estão faltando pais de verdade, para que a gente tenha filhos de verdade. É a questão. Essa é a última pergunta, né? A gente está estourando aqui o nosso tempo do painel. Eu vou... Tem alguém que, especificamente... Quem quiser falar primeiro, eu vou jogar o microfone. Nós temos aqui um que é pai mesmo. Pai mesmo. Vou passar... Eu vou ser agora em janeiro, então. Com de janeiro, março, ele Mas tem março. Então tá. Essa questão é uma questão central. O que é o marxismo cultural? O marxismo cultural é tirar o cristianismo, que era o gerador de cultura, e pôr o comunismo. Uma definição simples. E o que é que os comunistas fizeram? O problema para eles triunfarem é derrotar a família. Para derrotar a família temos que pôr a mãe, o filho, contra o pai. Por isso, o papel há que resgatar o pai. E aquilo que os comunistas fizeram foi atacar o pai de todos os pais, que foi Deus. Por isso, não se pode resgatar o papel do pai da família humana se não colocarmos no centro de tudo o verdadeiro pai, ou o pai de todos os pais, Deus. É isso que nós temos que fazer. É um trabalho duro, mas Deus prometeu-nos que a vitória é nossa, porque o inferno nunca vai triunfar sobre o céu. Amém. Às vezes nós esquecemos, ficamos desesperados, sem esperança, com medo, mas isso é aquilo que o demónio quer, é aquilo que o pai da mentira quer, é pôr-nos medo e deixar-nos sem esperança. O crente nunca perderá a esperança, porque a vitória foi-nos prometida e nós já vencemos. É uma questão de tempo. Amém. Muito obrigado pelas palavras.